O sertão estava seco como sempre. Mas naquele dia, o calor não era o que mais incomodava. Era o silêncio. Um silêncio grosso, espesso, quase sólido, que nem o som dos galhos secos conseguia atravessar. Era fim de tarde quando o bando de Lampião se instalou na grota de Angico, entre as pedras e moitas altas. Um lugar que parecia seguro. E era isso que assustava Maria Bonita. Ela observava os homens descarregando mochilas, ajeitando redes e se sentando com tranquilidade. Mas havia algo no ar. Algo que ela não sabia explicar. Seus olhos corriam, o mato como quem procura o fim de um pressentimento. "Você sentiu?" perguntou ela em voz baixa para Lampião. Ele tragou fundo o cigarro de palha, olhou o céu avermelhado e respondeu: "Senti sim, mas o silêncio pode ser amigo ou armadilha." Ela olhou para o facão preso na cintura dele. Era bonito, limpo, reluzente, mas sabia que um facão brilhando não garantia nada contra a traição que vem por trás. Do outro lado do acampamento, Corisco afiava a lâmina. Os outros cangaceiros riam de uma história sem graça contada por Mergulhão. Mas os risos pareciam ocos, como se ninguém estivesse ali de verdade. Lampião andou até uma pedra, abriu o bornal e tirou uma carta amassada. Era a rota que tinham seguido até ali, escrita à mão por Pedro de Cândido, o coiteiro que lhes prometera abrigo e comida. Pedro era homem de confiança. Pelo menos sempre foi. Mas alguma coisa naquela letra tremida, naquela mudança repentina, de esconderijo, algo estava errado. Era como se o papel cheirasse a medo. "Pedro nos deu esse lugar com muita pressa", murmurou Lampião quase para si mesmo. Maria Bonita se aproximou e disse: "A pressa é irmã da mentira, Virgulino." Ele não respondeu. Olhava para o horizonte, onde o céu começava a apagar. A noite vinha como um cobertor de luto. Horas depois, já escuro, os homens dormiam. Maria continuava acordada. Sentada na beira da grota, ela segurava o facão com uma mão e o terço com a outra. Entre o aço e a fé, tentava segurar a respiração do tempo. Foi então que ela ouviu um estalo longe, abafado. Depois outro, como passos sobre folhas secas. Depois, nada. Mas o silêncio agora tinha dentes. Maria acordou Lampião com um sussurro urgente. Ele não se assustou. Apenas pegou o rifle, calçou o bornal e olhou para a mata. "Se for hoje, a gente vai fazer barulho antes de cair." Ela assentiu. E ali ficaram, de costas um para o outro, ouvindo o vento mentir. Na escuridão da caatinga, uma centena de homens se movia em silêncio. A emboscada estava a caminho. Mas ali, entre a pedra e o mato, Lampião e Maria Bonita ainda respiravam. Ainda desconfiavam. E isso talvez fosse sua única arma real. Pedro de Cândido era um homem dividido. De um lado, a honra de quem cresceu no sertão, aprendendo que palavra dada era mais que escritura. Do outro, o medo de ter a cabeça exposta, na praça, como tantas que ele já tinha visto rolar. Era coiteiro de Lampião fazia anos, sabia esconder trilha, falsificar rastro, alimentar bando sem que a volante desconfiasse. Tinha a confiança de Maria Bonita, o respeito de Corisco e até o olhar atento de Lampião. Mas tinha também 2 filhos pequenos e uma mulher doente, e um coronel vizinho que vivia prometendo justiça caso ele se metesse com coisa errada. Foi numa noite abafada que chegaram. 2 homens de farda suja, rostos fechados, olhos fundos, bateram à sua porta com a ponta do fuzil. Um deles carregava uma carta, o outro, uma ameaça enrolada em silêncio. "Sabemos onde Lampião vai estar, mas queremos certeza." "Eu não falo nada", respondeu Pedro, tentando manter a voz firme. "É só marcar o mapa. O resto a gente cuida." Pedro não respondeu, mas suas mãos suavam, e seu olhar já tinha entregado o que a boca ainda segurava. 2 dias depois, a proposta chegou: 10 contos de réis, e a promessa de que sua família sairia viva dali. Pedro passou a noite sem dormir.
Sentado numa cadeira de palha, ouvindo a respiração da esposa no quarto ao lado e vendo em cada sombra da parede a cabeça de um cangaceiro degolado. O cheiro de sangue parecia nascer do próprio chão. No terceiro dia, cedeu. Não falou. Apenas entregou um bilhete, com as coordenadas da grota de Angico e um recado frio. Vão antes do sol. Eles descansam à noite. A volante agradeceu com um olhar seco. Nenhum obrigado. Porque traição não merece gratidão. Naquela tarde, Pedro subiu num cavalo e foi até um dos pontos de apoio do bando. Levava rapadura, farinha e um sorriso nervoso. Foi recebido como sempre, com abraço, piada e confiança. Maria Bonita o olhou de longe, não disse nada, mas seu olhar carregava um pressentimento que queimava. Pedro, enquanto comia, mal conseguia engolir. E cada risada dos cangaceiros soava como um sino de condenação. Tudo certo na trilha, Pedro? Me perguntou Lampião. Ele assentiu e mentiu. A grota tá limpa. Vocês estão seguros lá? Foi embora antes do pôr do sol. Montado, rápido, como se fugisse de um crime que ainda não tinha acontecido. Mas já tinha. Pedro de Cândido não dormiu depois da entrega do bilhete. Mesmo com o dinheiro no fundo do baú, mesmo com a promessa de que ninguém saberia. Na verdade, era justamente isso que o corroía. O silêncio dos homens da volante. Gente que fala pouco, mata muito e cobra depois. Na vila, o boato de que a polícia preparava algo grande se espalhava feito cheiro de queimado. Mas ninguém sabia onde, nem quando. Só Pedro. E ele carregava essa verdade como se fosse um espinho enterrado no peito. Do lado de fora, o mundo seguia. Mas dentro dele, tudo já tinha parado. A casa estava quieta demais. A esposa perguntava pouco. E os olhos dos filhos que antes buscavam abrigo, agora pareciam julgar. A volante voltou. Queriam confirmar. Queriam detalhes. O bando vai dormir onde exatamente? Eles estão armando rede na parte funda da grota. E a segurança? Pouca. Tão cansados. Se sentiram seguros demais. O tenente anotava tudo sem expressão. Mas por dentro ele já via os corpos caídos, os jornais gritando vitória e a medalha prometida pelo governo Vargas. E você, Pedro? Eu? Nunca. Pisou na grota de Angico de novo. Nunca. Ótimo, por sua segurança. A última frase não foi conselho, foi ordem, foi aviso. Naquela noite Pedro tentou rezar, mas as palavras vinham fracas, e quando fechava os olhos, via Maria Bonita ajoelhada na terra seca, o rosto sujo de sangue, os olhos sem ar. E Lampião, com o facão ainda na mão, mas já sem vida. O dinheiro começou a perder valor ali mesmo, porque peso de moeda não alivia peso de consciência. No dia seguinte, a volante partiu. Ao todo, mais de 40 homens, rifles engatilhados, facões afiados, munição contada, silêncio absoluto. Saíram às 3 da manhã, para chegar com o sol ainda dormindo. Sabiam que os cangaceiros não esperavam ataque naquele horário. Pedro ficou no alpendre de casa, olhando o rastro de poeira sumir na estrada. Sentia vontade de gritar, mas sabia que se abrisse a boca, a traição sairia inteira. E do outro lado, na grota, os cangaceiros dormiam. Lampião com um facão do lado. Maria Bonita em rede de couro. Corisco roncando baixo. O sertão inteiro respirando calmo. Como se o mundo não tivesse virado do avesso. E Pedro, o coiteiro, chorava calado, porque o dia seguinte seria o último para muitos. E ele sabia, porque ele vendeu. O calor do sertão não perdoava nem sombra. Era julho, tempo de seca braba, e o céu sobre a grota de Angico era uma tampa de ferro derretido. Ainda assim, Lampião escolheu aquele pedaço de terra como pouso. Aqui é lugar certo, disse ele. Tem água, tem pedra, tem visão. E tem silêncio, completou Maria Bonita, mas sem sorrir. A grota era funda, cercada de pedras e mata baixa. Parecia um berço escondido no meio da caatinga.
Um esconderijo perfeito. Perfeito até demais. Lampião confiava no mapa, e o mapa vinha de Pedro de Cândido. E o nome de Pedro ainda era sinônimo de confiança no cangaço. Os cangaceiros chegaram suados, cansados, mas aliviados. Armaram redes entre os galhos secos. Acenderam uma fogueira pequena, baixa, para cozinhar um pouco de carne seca. Um deles tirou uma sanfona e tocou baixinho. Um lamento arrastado, quase uma prece. "Fica de olho, azulão", disse Corisco, apontando para o alto da grota. "Mas pode deixar. Mas ninguém chega aqui sem fazer barulho", respondeu o vigia. Era isso que todos pensavam. Que a grota era segura, que o mato protegia, que o silêncio era amigo. Mas naquela noite, o silêncio se armou. Maria Bonita estava inquieta. Ajeitou a rede 4 vezes, contou as estrelas 2 vezes, e pela primeira vez em anos, guardou o facão debaixo do corpo, ao alcance da mão. "Tem alguma coisa errada aqui, Lampião. Você sempre sente coisa errada. É por isso que a gente ainda está vivo." Lampião riu fraco, mas por dentro o sorriso morreu antes de nascer. Ao longe, um tatu passou correndo. Depois, só o som dos galhos mexendo de leve com o vento. Mas o vento, naquela noite, não vinha do céu. Vinha da alma do sertão, avisando. A grota de Angico parecia esconder, mas, na verdade, ela expunha. Ali embaixo, os homens estavam cercados por rochas, sim, mas sem rota de fuga. Pedro havia indicado aquele ponto com precisão. A trilha de entrada, os horários, o número de cangaceiros, quem fazia vigia, quem dormia leve. A volante sabia tudo. Sabia até o nome da cadela de Lampião. Sabia onde Maria guardava os mantimentos. Sabia demais. E os cangaceiros, naquela noite, dormiram como se o mundo não estivesse debaixo dos seus pés, prestes a ruir. Ao lado de sua rede, Maria Bonita sussurrou uma prece curta. E depois baixinho, como se falasse com o próprio sertão: "Se for amanhã, que seja rápido." No alto da grota, a volante já se aproximava. Descalços, respirando pela boca, com o dedo no gatilho, a grota estava pronta para acolher ou para engolir. Na calada da madrugada, o céu sobre o sertão parecia mais baixo. A grota de Angico dormia, mas, a poucos quilômetros dali, os olhos da morte estavam bem abertos. No acampamento improvisado da volante, os homens não falavam. Tinham recebido ordens claras. Avançar sem ruído, atirar sem piedade, sair com as cabeças. João Bezerra, o comandante, era um homem seco de palavras e seco de misericórdia. Nas mãos, levava um envelope sujo de poeira. Dentro, um papel amassado, com a caligrafia tremida de Pedro de Cândido. A carta continha tudo: o lugar exato, a posição dos vigias, quantos dormiriam fora das redes, a ordem do armamento, a trilha mais silenciosa para se aproximar sem levantar. Suspeitas, mas havia mais. No verso do papel, Pedro escrevera algo que o próprio tenente não entendeu de imediato. "Se puder, poupe os olhos dela." Bezerra leu e depois ignorou, porque naquele dia ninguém seria poupado, nem olhos, nem fé, nem história. Às 4 da manhã a marcha começou. 40 homens divididos em 2 grupos. Um viria por cima da grota. O outro pela lateral, onde a mata era mais espessa. Caminhavam como fantasmas, sem armadura, sem fala, apenas pólvora, sede e raiva. Bezerra respirava fundo. Não era a primeira vez que emboscava gente do cangaço, mas sabia que aquela manhã seria contada por gerações. A morte de Lampião seria manchete, a morte de Maria Bonita seria lenda. Enquanto isso, na grota, o vento balançava as folhas de um buzeiro. Azulão, o vigia, lutava contra o sono. Mas o calor da noite, o cansaço da estrada e a falsa sensação de segurança já tinham vencido. Ele cochilava em pé, com o rifle encostado na pedra. A primeira brecha estava aberta. Maria Bonita acordou de repente. Não havia barulho.
Mas o coração batia como se tivesse ouvido um trovão. Olhou para Lampião. Ele dormia, respirando devagar. O facão descansava ao lado. A rede rangia levemente com o peso do seu corpo. Ela se levantou, devagar. O céu já clareava. Mas ainda era madrugada. Passos, distantes, mas reais. E então ela soube. Não haveria tempo para a carta. Não haveria tempo para aviso. Só haveria tempo para morrer. Ela acordou Lampião com a ponta do dedo no ombro. Ele abriu os olhos no susto. Ela sussurrou: "Tem coisa vindo." Lampião se levantou de um salto, chamou Corisco, puxou o rifle, calçou o alforge. O acampamento começou a se mover como bicho acuado, mas já era tarde. A carta que Pedro de Cândido pensou em mandar ficou no bolso, molhada de suor, rasgada no fundo da culpa. A última chance de fuga nunca existiu, porque a traição, quando chega, não avisa. Ela só espera que a noite seja escura o suficiente para o sangue não parecer vermelho demais. A madrugada mal tinha terminado de abrir os olhos quando o cerco se fechou. Na grota de Angico, Lampião já estava de pé. Maria Bonita prendia o cabelo com um lenço encardido. Corisco xingava baixo, sem saber exatamente por quê. O clima era de agonia sem nome. O som das folhas se movendo não era mais vento, era avanço, era aproximação. Era o peso da traição chegando como serpente rasteira. João Bezerra olhava de cima, atrás de uma pedra. O bando estava exposto, e ele sabia que teria poucos minutos entre o primeiro tiro e o caos. Mas era o suficiente, porque o plano era simples: acertar Lampião primeiro. O resto seria mato. "Esperem o meu sinal", sussurrou. "Quando atirar, ninguém para." A grota, vista de cima, parecia um ninho de gente, dormindo, se espreguiçando, preparando o café fraco da manhã. Mas por dentro era um ninho de nervo, porque os cangaceiros sabiam quando o mundo respira errado. Azulão, o vigia que falhou, já estava morto por dentro. Sentia os olhos do sertão apontando para ele como lâmina. Tentou subir num lajedo para ver melhor, mas escorregou. O barulho foi pequeno, mas suficiente. Do outro lado, Bezerra ergueu o punho. Os soldados armaram os rifles. Um deles, trêmulo, olhou para o céu. Que Deus não olhe agora. O primeiro tiro veio seco. Furou o ombro de Mariano, que caiu sem grito. O segundo acertou um cantil, explodindo água e desespero. "É emboscada!" gritou Corisco, puxando a pistola com os dentes. Maria Bonita correu para pegar o facão, mas já vinha bala por todos os lados. Lampião disparava para cima sem ver alvo. Era fogo cruzado, vindo de cima, dos lados, de todo lugar. Os cangaceiros tentavam fugir pelas pedras, mas a grota era uma prisão sem grades. Um matadouro escolhido com precisão. Maria gritou, por Lampião. Ele respondeu com o olhar. Naquela fração de segundo, tudo foi dito. Sabiam que era o fim. A cadela de Lampião uivava. O chão da grota começava a cheirar a ferro quente. Pólvora, sangue, urina e medo. A volante descia com fúria. Não era guerra. Era execução. Em meio à fumaça, alguém tentou erguer a bandeira branca improvisada, um pano de camisa. Foi atingido no peito antes de levantar o braço. João Bezerra berrava ordens, mas os soldados já estavam entregues à sede de morte. Queriam as cabeças. Era isso que tinham prometido às autoridades. Cabeças, principalmente duas, a do rei e da rainha do cangaço. Corisco tombou com uma bala no quadril. Maria Bonita foi atingida na perna, mas continuou se arrastando. Lampião ainda estava de pé, rosto suado, olhos ardendo. Atirava como quem reza, mas a fé também sangra, e o cerco já estava fechado. O tiro que acertou Lampião não fez eco. Não precisou. O som foi engolido pela grota, como se a própria terra tivesse vergonha de escutar. Aquilo foi na cabeça. Limpo, preciso, cruel. Lampião tombou de joelhos, como quem se entrega a Deus, ou ao diabo. O rifle caiu primeiro.
depois o corpo. O chapéu de couro rodou no ar e pousou ao lado da lama avermelhada que começava a se formar. Maria Bonita viu. Gritou um nome que ninguém entendeu, porque a voz dela saiu rasgada de dor e poeira. Tentou correr até ele, mas o segundo tiro a pegou nas costas. Não caiu de imediato, cambaleou. Segurou o facão com as duas mãos. Avançou contra a sombra de um soldado que nem viu de onde vinha. Acertou o ar e caiu com o rosto no barro. O bando entrou em colapso. Era cada um por si. Uns largaram a arma, outros correram para o mato, mas quase todos caíram antes de dar 3 passos. Corisco ainda atirava, furioso, deitado. Acertou um sargento no peito, gritou: "Covardes!", com a boca cheia de terra. Foi calado, com 2 tiros no peito. João Bezerra desceu com sangue nos olhos. Ordenava que cortassem as cabeças. A ordem é levar prova. Prova viva. Mas tão mortos. Leva a cabeça. É isso que vale. Os soldados hesitavam. Mesmo treinados, para matar degolar era outro ofício. Mas um deles, o mais novo, respirou fundo, puxou o facão e se ajoelhou. Escolheu o corpo de Lampião primeiro. A mão tremia. "Você vai carregar isso para sempre", disse um veterano de longe. A lâmina entrou com dificuldade. Não era coisa rápida. A pele resistia, os ossos gritavam, o sertão assistia calado. Depois foi a vez de Maria Bonita. O facão hesitou. Ela ainda respirava. Pouco, mas respirava. Os olhos dela se abriram por um instante. "Misericórdia", murmurou. Não houve. A lâmina desceu. O grito dela subiu e se perdeu no mato como um bicho ferido. O sol nasceu e iluminou a carnificina. 10 corpos, 9 cabeças e um país, prestes a celebrar o fim do cangaço. Mas ali, no meio da grota, entre sangue, pólvora e silêncio, o que morreu não foi só um bando, foi uma era, foi uma história, foi um pedaço do sertão que nunca mais voltou a respirar igual. E Pedro de Cândido, em casa, soube que tinha funcionado, mas naquele momento não sentiu vitória, sentiu vômito, porque trair rei e rainha tem preço, e o sertão cobra juros. O sol mal tinha se levantado quando o sertão soube: Lampião morreu. Maria Bonita também. Mas o que chegou primeiro não foi a notícia, foram as cabeças, enfileiradas em sacos de estopa, pingando o que restava de sangue e memória. A volante partiu da grota com o orgulho sujo de quem acredita que vitória se mede em pedaços. De gente, João Bezerra cavalgava na frente. No alforge, levava os documentos do bando. Mas na garupa do cavalo iam os troféus que importavam. As cabeças de Lampião, Maria Bonita, Corisco e mais 7 cangaceiros. Chegaram primeiro a Piranhas, em Alagoas. A população, misto de curiosidade e pavor, se aglomerou na estação. Mulheres tampavam os olhos das crianças. Homens murmuravam orações. Mas ninguém virava as costas. Foram colocadas em tambores de querosene para conservar. As cabeças, de quem até ontem era lenda viva. Agora, espetáculo grotesco. No mercado público, abriram espaço entre as bancas. Ali, em cima de uma mesa de madeira, despejaram as cabeças, uma a uma. Os rostos deformados, olhos semiabertos, a boca de Lampião ainda cerrada. O lenço de Maria Bonita empapado de vermelho. A multidão se apertava. Alguns choravam, outros riam nervosos. E tinha aqueles que aplaudiam, como se a morte de um homem com facão fosse o fim da fome, da seca, da injustiça. "Esse aí é Lampião." "Mesmo?" perguntou um velho. "É sim. Tá vendo o olho? Não é de quem morre calado." "E essa moça?" "Maria Bonita. Rainha sem coroa, agora sem cabeça." No meio da multidão, um menino pequeno observava em silêncio. Segurava um facão de brinquedo. O pai puxou o braço dele. "Não olha muito, não." "Por quê?" "Porque quem olha demais para a cabeça caída acaba querendo levantar uma nova. Em Juazeiro, Padre Cícero já tinha partido desta vida."
Mas seu nome ainda circulava entre sussurros. Diziam que ele previa o fim de Lampião. Diziam que a terra ia cobrar, e cobrou, porque no dia seguinte choveu sangue na grota, ou algo que parecia. As pedras ficaram vermelhas e ninguém quis mais passar por lá. Pedro de Cândido, o coiteiro, soube da chegada das cabeças. Trancou-se num quarto. Dizem que queimou as roupas e passou a ter pesadelos todas as noites. Via Lampião de pé, com a cabeça no lugar e os olhos abertos, dizendo: "O que você fez, Pedro?" Pedro de Cândido nunca mais foi o mesmo. Não pelo dinheiro, que logo acabou. Não pelo medo, que nunca passou. Mas pela culpa, pesada, silenciosa, invisível, mas presente em cada canto da casa. A notícia se espalhou, não nos jornais, mas na boca do povo. Sussurros em feiras, cochichos em igrejas, olhares desviados nas estradas. Foi ele. Vendeu Lampião. E ainda entregou Maria Bonita. Pedro tentou viver normalmente. Continuou cuidando da pequena roça. Levava os filhos à escola. Rezava nas missas. Mas em todo lugar que pisava, o chão parecia ranger mais alto sob seus pés. Recebia visitas inesperadas. Cavalos desconhecidos paravam à distância. Homens que não diziam nada, só olhavam. E partiam. Certa noite, acordou com a porta da frente aberta. Na entrada, um lenço vermelho e um facão cravado na madeira. Não tinha bilhete. Não precisava, o nome dele virou maldição. Os filhos apanharam na escola. A mulher, antes respeitada, passou a andar com véu no rosto. E Pedro passou a dormir com a espingarda aos pés da rede. Mas o sono, esse não vinha. Diziam que chorava de madrugada, que falava sozinho, pedindo perdão a Lampião, que acendia velas no quintal, tentando conversar com os mortos. Uma vez, tentou explicar. Falou com um padre. Me ameaçaram. Entreguei para salvar minha família. Eu não tive escolha. O padre escutou em silêncio. Depois, respondeu seco. Sempre tem escolha. Uns escolhem morrer. Outros escolhem matar pela metade. Pedro baixou a cabeça. Nunca mais foi à igreja. Na feira de Piranhas passou a andar armado, mesmo sem ameaça direta. Mas o povo se afastava, não por medo, mas por nojo, porque no sertão o traidor não precisa de sentença. A sentença é viver entre os vivos, como se já estivesse morto. Dizem que tentou mudar de nome, dizem que foi embora, dizem até que enlouqueceu e morreu falando com Maria Bonita. Mas a maioria acredita numa versão mais cruel, que ainda anda por aí, velho, encurvado com os olhos fundos e que às vezes para no meio do caminho e escuta vozes que ninguém mais escuta. Pedro de Cândido já não era mais homem. Era sombra. Um vulto magro e seco andando pelas bordas do sertão, com os olhos fundos de quem viu o inferno, e voltou calado. Ninguém o chamava pelo nome, nem os filhos, nem os vizinhos. Até os cães da vila paravam de latir quando ele passava, como se soubessem que latido nenhum espanta fantasma de culpa. Vivia numa tapera isolada entre Juazeiro e Piranhas. Não plantava mais, não criava. Só olhava o horizonte como quem espera por um castigo ou por um perdão que nunca veio. Dizem que, nos últimos anos, falava com as pedras, chamava por Maria, sussurrava desculpas para Lampião e acendia velas para as cabeças que viu partir, sem corpo. Mas o sertão tem seus próprios rituais. Numa manhã seca, quando o chão rachava de calor e as cigarras gritavam feito almas penadas, Pedro foi encontrado caído no terreiro, sozinho, com os olhos abertos e a boca torcida, como quem ainda tentava explicar o que não tem explicação. Não havia sangue, nem ferimento, nem sinal de luta. Mas a cena dizia mais que qualquer laudo. O sertão tinha vindo cobrar. Não houve velório. Ninguém quis carregar o corpo. A cova foi rasa,
cavada por um forasteiro que não sabia da história. E a cruz, simples, foi colocada, de cabeça para baixo na primeira semana, por alguém que veio à noite, sem dizer nome, sem deixar pegadas. Com o tempo, o mato cobriu a sepultura. E ninguém mais fala o nome de Pedro, nem para amaldiçoar, porque o silêncio é a maior sentença que o sertão conhece. Mas há quem diga que nas madrugadas mais abafadas, perto da grota de Angico, dá para ouvir passos leves, como se alguém procurasse caminho, e ao longe o murmúrio de uma voz que repete sempre a mesma coisa: me perdoa, me perdoa, me perdoa. E o sertão em resposta segue calado. Porque quem trai rei e rainha não merece nem o eco.